dia, boa tarde, boa noite para mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Hoje estou eu aqui, Tini Scotton, e aqui do lado... Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem já não me conhece, eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. E hoje somos duas aqui, estamos Sim, a dupla dinâmica aqui, exatamente, né, Thaís? Exatamente. Hoje a gente tem um tema muito bacana, mas que vem muito, né, para a clínica. Muito. Vamos falar hoje da sutil fronteira entre o egoísmo e estabelecer limites saudáveis. Então, a gente vai mergulhar nessa complexa fronteira e aí a gente vai, o quê? Pensar o que de fato é um egoísmo e o que é um limite saudável. Se a gente pensar, o egoísmo muitas vezes é considerado negativo. A capacidade de impor limites já é essencial para o autocuidado e a saúde mental. Então, acho que é um tema bem relevante, né, Thaís, da gente expor aqui por que há essa confusão, Sim. né? Você já se sentiu assim, Thaís, a pessoa pede uma coisa para você, você faz, mas de repente você não queria fazer e aí fica... né, se sentindo mal depois, ou o contrário, você vai lá, faz, né, porque você não quis dizer não, porque depois você vai se sentir culpada. Tem essa dificuldade? Você acha que já passou por isso? Então, eu pessoalmente, algumas pessoas, né, a gente estava falando sobre isso hoje, algumas pessoas falam que eu sou egoísta. Uhum. Né, eu tenho mais o contrário, né, das pessoas acharem que eu sou egoísta e etc. E aí, às vezes, a gente se questiona, né? Será que eu tô sendo egoísta? Ou será que eu tô colocando limite? Como você falou, qual que é a diferença? Né? O que tem de diferente de um pro outro? Uhum. Eu acho que tudo que a gente faz que ultrapassa os nossos valores, as nossas vontades, os nossos desejos, isso sim é falta de limite. E eu acho que eu conheço bem os meus limites, aquilo que eu quero e que eu não quero fazer, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Só que a maioria das pessoas não sabe. Ou porque tem medo, né? E eu não tenho medo de ser julgada, né? Assim, claro, a gente sempre tem os seus, né, as nossas questões, os nossos medos. Quem é que não se preocupa, né, de repente magoar uma outra pessoa, ferir um colega? A gente pensa nisso, mas eu acho que depende do jeito que você vai fazer isso. Depende de como você vai dizer o não. Então eu costumo dizer que assim, eu recebo sempre o contrário, né, de as pessoas dizerem que eu sou egoísta. E aí eu me questiono, mas eu falo, não, peraí, né? Eu estou fazendo algo que eu quero. É claro que, como eu disse, depende da situação. De repente uma pessoa precisa muito da sua ajuda, não quer dizer que você vai falar, não vou te ajudar, né? Mas você tem que ver o quanto aquilo te fere. Sim, né? Ou se você não tá colocando o outro acima de você. Exatamente, saber interpretar, verificar o momento, né? Porque tem momentos que vão ser exceções, né? Que às vezes você tá burlando uma coisa pessoal sua, mas realmente para ajudar naquele momento aquela pessoa e que vai fazer sentido depois para você. Né? Mas a partir do momento que isso não, né, e isso vai te sobrecarregar mais no futuro, aí tem que repensar. Exatamente. Eu acho que a gente fica nessa coisa, né, de não saber colocar limite, porque colocar limites é o quê? É aprender a dizer não. E a gente tem muito medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de decepcionar, porque a gente aprende, né, que dizer não é errado. E eu costumo dizer que quando a gente desenvolve isso, eu falo, gente, é libertador. É libertador você conseguir falar, não, eu não quero, não, eu não posso. Porque toda vez que eu me coloco ali, né, totalmente à disposição do outro, de alguma forma, eu acabo usando o quê? Muito mais os meus recursos, sejam recursos emocionais, sejam recursos financeiros, os mentais, ou seja, tudo vira pro outro, né? E o recurso passa por 1000 coisas que eu tenho que, de repente, abrir mão para atender essa demanda. E aí a pergunta é, e eu? Porque se eu dou tudo pro outro, inclusive a energia, né? Energia, tô falando de energia psíquica, tá, gente? Esvazia, né? Você fica exato, você fica esvaziado. E fora que também, né, tem aquela coisa, você dá, como é que se fala? Todo o seu tempo e não sobra nada pra você. Que você falou, energia fica zero. Né? Energia psíquica, energia física. E isso faz com que você fique estressado, faz com que você fique cansado, irritado.
muitas vezes até ansioso. E detalhe, né? Eu sempre me pergunto, será que de alguma maneira tudo que eu tô doando para esse outro vai ser o suficiente? Porque nunca é. Aí vem aquela história de você, estou dando para ver se eu ganho algo em troca também, né? Se vem um retorno. E geralmente esse retorno não vem, não é dessa forma que o retorno virá, né? E aí eu vejo que tem muito uma questão também do dar limite, essa grande dificuldade que as pessoas têm de dar limite, né? É muito uma questão de autoconhecimento, né? Dela mesma, porque o limite, o que as pessoas confundem você tem que dar limite para o outro. Não, o limite não é para o outro. O limite começa em você. Qual é o seu limite? E aí sim você vai desenvolver a forma de você comunicar esse limite, o seu limite, para outra pessoa. Mas o limite não é para outra pessoa, na realidade, é só a comunicação. Você informar que para aquilo você não dá, daqui eu não vou passar, isso não faz sentido para mim, isso me faz mal, né? Agora, como a outra pessoa vai interpretar, aí é com ela, né? Então é uma questão dela. Que se você não tiver com isso bem constituído em você, bem consciente, bem firme em você, porque de repente a pessoa pode chegar e falar, ter um certo diálogo para você, você não faz nada para mim, você é egoísta, você não só se prioriza, né? E aí jogar isso para você e gerar culpa. E daí de repente você vai voltar a fazer aquilo só para agradar. Sim. Sendo contra você. Então eu vejo que construir esse autoconhecimento e você ter abertura com as pessoas, e não tô falando só em relacionamento, né, Thaís, no trabalho, em outras áreas também, para que as pessoas te conheçam melhor, entendam como você é, né, e ao mesmo tempo que você se abre para as outras pessoas, os seus limites, você também abre um espaço para essas pessoas colocarem os delas também com você, e aí chegar realmente num bem bolado aí, numa relação mais saudável. Sim. E acho que tem uma questão importante que a gente tem que colocar, né, que quando a gente coloca também esses limites, quando a gente aprende a dizer o não, a gente afasta qualquer tipo de relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, gente, não é só relacionamento homem e mulher, não. A gente tá falando de diversos relacionamentos, de amigo, família, de trabalho. Por quê? Porque quando parece que a pessoa que tem dificuldade de dar limite, ela tem um radar, né? Ela tem um radar ali que, de alguma maneira, as pessoas aproveitadoras e manipuladoras se aproximam dela. Sim. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, porque isso é um exercício constante, você começa a afastar até as pessoas que de repente estão se aproveitando de você. E isso que você falou, né, sobre a questão de ser bonzinho, boazinha, isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Porque, pede pro fulano, ele é tão bonzinho. Eu não consigo ver essa palavra, ele é tão bonzinho, como algo positivo. Então, como assim, ele é o perfeito, ele tá sempre à disposição, vem disso, parece, né, que você tem que estar disposto ao outro o tempo todo. Exato, pra mim o bonzinho, ele vira bobo. Ele é tão bonzinho, não parece aquela coisa, como ele é bobo. Eu tenho um pouco dessa sensação, que é diferente de ser bom, a pessoa é boa, é uma boa pessoa. Como uma qualidade, né? O bonzinho me dá essa sensação. Como se o bonzinho não pudesse, né? O bom, digamos assim, não pode falar não, né? E às vezes o não é tão importante naquele momento e salva tantas pessoas também de situações complicadas. Né? Porque quando você, de alguma maneira, né, abre mão de si para atender o outro, automaticamente você está se colocando em segundo plano. Quando você aceita tudo do outro, você passa a dizer para ele, inclusive, o que ele pode e o que ele não pode com você. Sei lá, por exemplo, né, tem muito disso, né, um amigo chega e fala, fulano, você pode fazer tal coisa para mim? Aí você fala, não posso porque eu tenho um compromisso, tenho alguma coisa para fazer. E tem gente que insiste, né, tem gente que parece que vence pelo cansaço. Não, mas por favor, amigo, quebra essa pra mim. Poxa, se você não fizer, quem é que vai fazer? Me ajuda. Aí você fala, tá bom, vai, eu vou fazer. Cara... Mas contrariado. Né? Isso já significa o quê? Que o problema do seu amigo, sei lá quem é que te pediu, é mais importante do que o seu. Porque você tá abrindo mão do seu
pelo outro. E muitas vezes isso também pode ocasionar outros problemas, né? Vamos pensar num ambiente de trabalho onde você a todo tempo está ajudando um outro parceiro aí que sabe que você dá conta de tudo e que em algum momento você vai deixar faltando alguma coisa no seu trabalho realmente, porque você não vai dar conta. Exato. Né? Chega um ponto que você fala, não, eu dou conta de tudo, eu faço dele, faço o meu, mas vai chegar um ponto que o cansaço, a falta de atenção, até a tristeza de estar vivendo aquela situação contrariada vai fazer você errar, muitas vezes comprometer o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, né? Sem sombra de dúvida. Pensar um pouco isso. E eu acho que é sempre importante a gente se perguntar também, né? Quando a gente tem essa dificuldade, né, gente? Porque o que a gente tá falando aqui é de situações daquelas pessoas que não conseguem falar não nunca, tá? Porque é óbvio, né, que existem momentos em que a gente cede, que a gente faz um favor, que a gente quebra um galho e tá tudo bem, né? A questão é quando você não consegue falar não nunca, quando você não consegue impor o limite nunca e aquilo vai te consumindo, porque de alguma forma, em algum momento, você passa a ser engolido por esse outro. E como eu disse, presa fácil para os manipuladores, né? Para os aproveitadores também. Então, acho que a gente sempre tem que se perguntar o seguinte, né? O que a vontade desse outro faz comigo? É bem interessante isso, né? Alguém te pediu alguma coisa, aquilo te deixa constrangido? Aquilo tá te comandando de alguma forma? Você se sente na obrigação, né, de fazer aquilo para aquela pessoa? Você se sente inibido? Você se sente culpado? Como é que eu me sinto? Até para você começar a identificar também os seus limites. Isso ajuda. Como a Tina falou, o autoconhecimento é primordial para a gente conseguir fazer esse exercício. E o autoconhecimento, ele só vem, gente, a partir do momento em que eu começo a compreender como eu me sinto com relação a determinadas situações. A se questionar, né? A se questionar. Seja por meio, né, você fala assim, terapia. Sim, gente, terapia. Terapia é um processo importante de autoconhecimento, porque a gente não se questiona, né? Eu só vou fazendo. Eu vou fazendo. E às vezes aquilo te faz um mal. Aí você fala, mas por que eu tô fazendo isso pelo outro? O que me leva a ceder o tempo todo? Tem que se questionar, porque aí você começa até a levantar, né, as possibilidades, de repente, de ter um medo, né, de não ser amado, por exemplo. Sim. Como a gente falou lá no início, é o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser gostado, porque a gente é ensinado também assim. O que a gente aprende desde criança? Principalmente as meninas, né? O que a gente mais ouve? Olha, você não pode dar trabalho, hein? Olha, você menina tem que é comportada. Menina é comportada. Você tem que ser boazinha. O bonzinho, ele diz não? Nunca, né? Aquele você tem que ser boa aluna o tempo todo, né? Você não pode questionar, né? E olha como o questionamento abre para o autoconhecimento. E quando a gente não questiona a nós mesmos e ao outro, olha como que, né? A gente se limita. E não sai disso, né? E tem uma coisa, mas aí vem o caso, né, Thaís? O que de fato é o egoísmo, né? E por que é tão grudadinho isso, limite saudável e egoísmo? A gente vai colocar essas diferenças também na página do Instagram, do Terapia, mas eu acho legal pontuar umas coisinhas aqui e discutir um pouco sobre o egoísmo em si, sim, né? Para que não haja muita confusão nessa hora e as pessoas começarem a refletir de fato sobre isso. Ó, se a gente pensar egoísmo como falta de empatia, busca excessiva de vantagens pessoais, né? Quem não é empático também tem já essa segunda característica aqui. Incapacidade de considerar a necessidade dos outros, né? E negligência para com o outro em relação às necessidades e direitos, né? Aí você tá violando o espaço do outro também, né? Perfeito. E até nesse momento contrário, quando você força a pessoa a fazer aquilo pra você, numa chantagem, por exemplo, né? Sim, cai muito nisso. Sai muito. E assim, o manipulador faz muito isso, né? Como eu disse, o famoso radar, que os que não sabem dizer não tem, ele começa a acusar você de ser egoísta. Tem muito isso. Aí a pergunta que eu faço será que eu estou sendo egoísta? Eu estou sendo egoísta, então, porque eu não estou fazendo um negócio que você quer? Para atender a sua necessidade, isso é egoísmo? Ou que era uma responsabilidade dessa pessoa, né? De repente. É importante perguntar, será?
Porque quem é manipulador faz isso, né? Não, você não pensa em ninguém, você só pensa em você. Então eu tenho que deixar de pensar em mim para pensar em você, para atender a sua necessidade, a sua demanda. Faz sentido um negócio desse? É verdade. E até levando a própria comunicação, né, nisso, quando a pessoa não é empática, quando a pessoa só pensa nela, que é o egoísta mesmo, ele não abre um espaço nenhum para outra pessoa argumentar e mostrar o que ela gosta também, né? E aí sim, ela não vai abrir para essa pessoa falar da sua personalidade, dos seus limites, dos seus medos, né? Não vai dar o espaço. Então, você tá fazendo isso, de fato, né? Isso é egoísmo. Ou você realmente tá falando não para alguma coisa que tá te incomodando muito e que realmente fere seus valores. Sim. Você falou uma coisa interessante que eu lembrei, né? Você falou dessa questão de não abrir espaço, né? O egoísta não abrir espaço. Porque imagina essa situação. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso algum dia na vida, gente. Você é aquele amigo, né? Que todo mundo vem, né? E despeja. Todo mundo despeja. Bucha, né? Chega lá e conta, né? Todos os problemas da vida pra você. Né? A gente tem amigos assim. Pessoas assim. Então você chega lá, você tá lá, todo ouvidos, né? Ouvindo o problema, né? Enfim, das pessoas ou de alguém, né? Em que momento você tem também um amigo que você faça a mesma coisa? Porque o cara que é egoísta, o que ele vai fazer? Ele vai despejar em cima de você, vai contar todos os problemas, e quando você ligar pra ele e falar assim, nossa, amigo, eu preciso da sua ajuda, ele não vai ter tempo pra você. Sim, parece que você não tem o direito de estar um dia de farol baixo, que a pessoa vai falar assim, como assim? Hoje você tá um chato. Sim, por quê? Porque a pessoa que é boazinha, ela não tem, as pessoas encaram, mas nossa, mas a fulana tão de boas, tão boazinha, nossa, mas você viu como ela reagiu mal? Ela reagiu mal ou ela colocou um limite? Porque ela cansou, porque ela se esgotou. Então, às vezes, a pessoa que é muito boazinha, que não diz não nunca, ela não tem oportunidade, muitas vezes, de ser ouvida, de ser acolhida, porque ela não tem problema. Ela acolhe todo mundo. Percebe o quanto você, sendo bonzinho, não quer dizer que as pessoas vão estar à sua disposição? Muito pelo contrário. Elas simplesmente vão se assustar quando você precisar. Não, mas acontece isso, né? Falar assim, nossa, mas você não era assim. O que aconteceu com você? Né? Aí vem também, eu te fiz alguma coisa, né? Tem aquele todo, né? Um cenário criado, aí eu te fiz. Aí vem o vitimismo também, como se a pessoa não tivesse direito a um dia acordar para aquilo que não tá legal para ela, né? Sim. E a gente tem outra questão também, né, Tina? A gente vive rodeado de pessoas o tempo inteiro. Você tem amigos, você tem família, você tem trabalho, enfim, você tem mil coisas, milhões, né? Milhares de pessoas ali à sua volta. Você imagina uma pessoa que vive em função de atender a demanda do outro, que não sabe dizer o não. A palavra é essa, não sei dizer não, não sei impor limites. Se você não sabe impor limites, para você não vai saber colocar para o outro, como você disse. Exatamente. Logo, você imagina você atender todo mundo. O tempo todo. Seu pai, sua mãe, seu amigo do trabalho, seus filhos, seu marido. Gente, eu já tô até com falta de ar, já tô cansada só de pensar nisso. Entende? Então, acho que a gente tem que lembrar também, né, que a gente não vai conseguir atender e agradar todo mundo. E tem formas de falar isso, né? Exato. Começar a exercitar essas formas de falar, olha, agora eu não posso, pode ser um outro dia, eu tenho... não posso na segunda. Quinta-feira eu tenho esse horário livre, gostaria de te ajudar sim, mas isso tem que ser realmente, né, uma coisa genuíno, né? Sua genuína, né? Pode ser na quinta-feira, aí sim, quinta eu consigo. Se for agora eu não consigo, né? Ou não. De repente, uma outra coisa mesmo de não quero de fato fazer, não vou poder. Olha, isso daqui realmente é um limite para mim. Para mim, eu não acho que será uma coisa boa para mim, ou isso vai me atrasar, e também não ficar se justificando muito, né, porque assim, quando você tem isso muito consciente, exato, você não precisa se justificar muito, não, por que eu não quero fazer? Porque isso para mim não é interessante no momento. Ou você não pode muitas vezes. Ou não posso de fato, né, agora sim, uma coisa que também tem que ter muito cuidado, né, Thaís, você chegar
aí tem que ser o grau da consciência, né? Porque é um não de fato. Isso é muito importante o que você acabou de falar, Tina. Porque senão você fala assim, não. Aí daqui 10, 15 minutos você repensa, vem a culpa, porque não tá consciente. Porque se fosse um não de fato, você tivesse certeza daquilo, não volta, né? Uhum. Aí você vai, e aí você repensa. Aí vem aquelas questões que a gente falou de autoestima, né? Aí ele vai ficar bravo comigo. Aí essa pessoa vai achar o quê de mim? Ou vai falar de mim pro outro? E aí você começa a se questionar. Então, isso tem que ser trabalhado primeiro em você. A partir do momento que você tem isso bem consciente, você vai fazer aquele não, falar um não, de uma forma que para você vai ser saudável, principalmente não vai gerar culpa depois. Porque o não saudável também é o que não gera culpa depois. Assim como um sim saudável também é que não vai gerar problemas depois de sofrimento. Porque olha quantos sims a gente dá, né? Sim. Muitos sims e o quanto aquilo nos adoece. Exatamente. Isso que você falou da ideia de um não é não, gente, essa dica é super importante, né? Como dizer, anota essa aí, né? Não percam essa dica, né? Vou anotar aqui assim, ó. Anota aí, porque é o seguinte, o problema é assim, que quando eu não tenho essa firmeza que você falou, né? Quando eu não tenho firmeza para argumentar ou para dizer esse não, o que vai acontecer? Como diz você vai começar a se sentir culpado e aí você vai dar, assim, você fala não, mas daqui 10 minutos você fala, não, eu pensei melhor. Não, tudo bem, eu vou fazer. Gente, acabou pra você, hein? Acabou porque... Você acabou de se condenar. Exato. Por quê? Porque a pessoa já vai ganhar e falar assim, olha, aqui é só, né, infringir um pouquinho de culpa, né, fazer a cara do gato do Shrek, sabe? Você dá a pala pra pessoa fazer certinho, né? Pra você já criar a forma de você manipulá-la. De ser manipulável. Porque, gente, disse não é não. Porque se você voltar atrás, a pessoa já vai saber como te manipular. Você perde credibilidade, essa é a palavra. É verdade. Que é diferente, né? Que aí também tem isso. Você falou que não pode, que não dá, mas teve uma mudança de plano, eu resolvi o meu problema aqui antes. Então, olha, amiga, você tinha me pedido isso, eu já resolvi aqui a minha Abriu questão. uma brecha. Abriu uma brecha, consigo te ajudar agora. É diferente. Tem uma diferença bem sutil, mas tem. Do que você falar assim, não, eu resolvo o meu depois, não, vamos lá que eu resolvo com você. Aí você nunca se prioriza, né? Aí que você põe naquele ponto que sempre o outro vai ser mais importante que você. E daí a gente pensar numa reflexão do porquê que você tá agindo dessa forma, né? Que aí a gente vem para uma questão realmente de análise, né? De estar na terapia. Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu não me acho merecedor de me priorizar e tô priorizando sempre os outros? E vou falar outros para várias questões, Sim. né? Pode ser o outro marido, esposa, filhos, família, dentro do trabalho mesmo, né? Entre amigos, em várias relações. Sim. Né? Autocuidado, você prioriza o do outro, mas você não tá vendo o seu, né? Como que é isso, né? Então tem que estar bem alerta. E a gente tem que entender também, né, que, como você diz, né, o medo, acho que maior, né, que as pessoas têm é de parecer egoísta. E eu tô falando isso, gente, porque eu também, às vezes, como eu disse no começo, né, que as pessoas falam assim, você é egoísta. Às vezes eu paro e falo, nossa, gente, eu sou egoísta. Será que eu sou egoísta? Mas é óbvio, né, que a gente com o tempo, com o autoconhecimento, com o amadurecimento, a gente fala, não tô sendo egoísta. Mas a gente se questiona, a gente tem pavor de ser egoísta. A gente tem medo, né, das pessoas olharem e falar, como ela é má. Medo de entrar em conflito, muitas vezes. E como você diz, né, medo de ser rejeitado. Sim. Porque a gente acha que quando a gente diz um não pra alguém, essa pessoa simplesmente não vai mais gostar da gente. Ela vai te excluir, vai te, sei lá, te rejeitar. Você vai ser rejeitada. Você vai evitar um conflito de alguma forma. E aí, a gente tem que entender que um não, gente, um não ofende ninguém. Vamos pensar o seguinte, acho que todo mundo aqui já deve, né, óbvio, todo mundo aqui já foi criança um dia, a gente foi criança um dia. Quantas vezes sua mãe disse não pra você? Sua mãe não dizia não pra você, Diversas. Você ama a sua mãe menos por causa disso? Não.
É simples assim, gente. E tem no não um pouco, né, essa coisa que forma de você saber lidar com frustrações, né, que você não vai ter tudo aquilo da forma que você quer, a hora que você quer, o momento que você quer, né, porque a gente tá criando aí, com esse mundo, né, depois a gente entra um pouquinho nessa coisa de mídias sociais, tecnologia e tudo, mas a gente tá entrando num mundo que tudo é muito rápido, tudo é pra ontem, né, você não tem o tempinho de refletir, entrego daqui a pouco, vou pensar sobre o assunto, não, parece que todo mundo quer tudo pra ontem, e você não tem tempo da frustração, né, tem que ser pra hoje, pra agora, Sim. né, então assim, como que tá sendo trabalhada a frustração dentro disso, né, então quando as pessoas não estão aprendendo a se frustrar, e quando elas levam um não, aí realmente termina amizades. Acontece brigas no trabalho, Sim. briga na família, grupo de família. Grupo de família, Grupo de família quando é um alguém clássico. da família fala um não pro outro, aí vai a outra tia fofocar com a outra tia, aí com o tio, aí cria, né, uma inimizade. Por que não? Por que a Mariazinha sempre estava disposta e hoje falou que não vai fazer? A festa da família não vai ser mais na casa dela esse ano, agora como vamos fazer, né? Ela não quer mais fazer em casa, vai ser no restaurante, e agora? Né? Mas tudo isso por quê, né? Porque quando você falou assim... Lembrando das pendengas. A gente lembra de umas costas, entendeu? Barracos de família. Barracos de família, né? Mas isso que você falou é verdade, né? Porque quando a gente começa a dizer o não, isso é importante, né? A gente até fica como dica aqui. Ao primeiro momento, se você é muito bonzinho, todo mundo, né, tá acostumado a pedir tudo pra você, inclusive os amigos da família, né? Os parentes. Quando você disser o não a primeira vez, a pessoa vai estranhar. Ela vai falar exatamente isso. Nossa, mas a fulana sempre fez. Vai haver uma rebeldia. Quase um motim. Exatamente. Dos amigos, da família, de todo mundo falar assim, não, mas fulano tá revoltado. Aí você que passa a ser o revoltado, na verdade. Vou te excluir do grupo da família. Exato. Por quê? Porque você tá colocando limite. Porque você tá dizendo não. Então, num primeiro momento, a pessoa vai ficar, né, testando você. Insistindo. Ou vai fazer aquele tratamento de silêncio. Vai te ignorar. Vai falar, você tá um chato, como você diz. Nossa, o que aconteceu com você? Agora você virou egoísta? Gente, tem que resistir. Resistam sejam fortes. Vão até o fim, né? Começo, meio e fim. Vão. Exato. E isso é importante, porque como a gente falou agora há pouco, se você ceder, aí a pessoa já vai saber como, né, enfim, te manipular aí. E eu acho importante a gente trazer também, Tina, aqui, que existem algumas características, né, que vocês fiquem, né, prestem atenção aí, que vão denotar um pouco aí se você é uma pessoa que não sabe colocar limites. Então eu trouxe aqui algumas informações. Gente, eu tenho uma cola, tá? Ela fez uma colinha. Revelo pra vocês que eu tenho uma cola pra não esquecer de nada aqui, né? Então eu vou aqui levantar alguns pontos pra vocês entenderem aí um pouco sobre essa questão aí, se você tá sendo egoísta, se você sabe pôr limite ou se você é um, né, o bonzinho da turma. Uma delas é quando você não consegue reagir, quando você, por exemplo, é abusado, maltratado, aquela pessoa que finge que tá tudo bem. Alguém, sei lá, por exemplo, te convida pra ir fazer alguma coisa que você não quer, sei lá, vamos... aliás, minto, gente, não é do convite, não. Um exemplo, alguém chega e fala alguma coisa que te ofende, que te magoa, e você simplesmente dá risada. Sabe, quase perto do bullying? Uhum. É mais ou menos isso. E você aceita aquilo. E você aceita, e você ainda ri, né? A pessoa tira um sarro da tua cara, e você ainda fala... e não fala nada. Mesmo que aquilo te magoe, mesmo que você se sinta ofendido com aquela situação. Então, uma pessoa que não sabe pôr limites, ela tem muito essa característica. Ela se silencia, né? Silencia. Ela simplesmente diz, aí, por que você não diz que você tá ofendido? Que você não gostou daquilo? Pensa nisso. Acho que esse é um dos sinais, né? Faz um teste com essas pessoas. Fala assim, não gostei do que você falou, só pra ver como que ela vai reagir. Garanto
que aí você vai encontrar muitas revelações aí de quem realmente é seu amigo, de quem tá com você porque gosta realmente de você, Exato. ou não, né? Ou então aquela pessoa que, né, como a gente falou aqui durante o episódio inteiro, aquela que se doa demais. Ela se doa pra tudo, faz tudo pelo outro, você coloca sempre aquela pessoa em primeiro lugar, principalmente marido, né? Sei lá, o trabalho muitas vezes. Uhum. Simplesmente você se doa, se doa, se doa. E, de novo, quando você coloca o outro como prioridade, você está em segundo plano e todo mundo vai te colocar em segundo plano, tá? Não acha que com isso... Porque vira uma característica sua, como se você fizesse sempre aquilo, você fosse aquilo, né? Exato. Você se resume só aquilo, aceitar, então todo mundo vai te pedir ajuda no momento que você quer e você vai ceder sempre. E você nunca vai ser ajudado. Exato. Porque eu costumo dizer que quem não se prioriza não é priorizado, né? Eu tenho uma frase... Afinal, você dá conta de tudo, você não precisa de ajuda, né? Exato. Você é a pessoa que não tem problema. Você só resolve o problema dos outros. Você diz sim pra tudo. Você veio ao mundo só para cuidar. Você é um cuidador nato. Ai, como eu sou bonzinho. Não sou, gente. Não sou boazinha, sou egoísta. Só ruim. Você sabe que eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Eu falei que um dia eu vou tatuar essa frase ainda, né? A gente ensina as pessoas como elas devem nos tratar. Exatamente. Isso pra mim, assim, é uma frase que faz muito sentido na minha vida. Eu uso ela muito. A minha mãe, vou contar uma fofoca. A minha mãe fala assim, às vezes, filha, o dia que você falou isso pra mim, muita coisa mudou. Você tem toda a razão. A gente ensina pros outros como eles nos tratam. Até que ponto você é permissivo ou não, né? Sim. Porque o ser permissivo ou não é responsabilidade sua. O outro, ele vai tentar ultrapassar os limites. Você vai dar o seu limite. Aqui não, meu bem. Para Exato. aí. Isso aqui não serve pra mim. Então, ser o permissivo ali, o que é bom pra você, você que vai falar. Até porque também existe aquela questão, né? O outro não tem bola de cristal pra saber o que você aceita e o que você não aceita. É igual criança. Vamos pensar em criança pequena. A criança pequena, por que ela precisa do limite? Porque às vezes a falta de limite que os pais não estão dando para essa criança faz com que ela se machuque, com que ela vá se ferir. Uhum. E quando a gente não dá limite para os outros, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está se machucando e se ferindo. Então, é só lembrar disso, né? Fazer uma comparação. E eu falo muito assim no setting, né, terapêutico, eu falo principalmente em relações de casais, mas outros tipos de relação também, o quanto a gente não dar o limite e ir levando, né? Vamos pensar mesmo, ir levando assim, o sorriso quando que se cala diante de um bullying, ou de você não querer fazer uma determinada coisa e ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Um dia você vai pagar o preço por isso. A conta chega. Sim. A conta chega pra você. E quem vai estar lá pra te ajudar nesse momento que a conta chegou? Quando você cair em si, ver que você tá desgastado, que você não está vivendo de acordo com as suas vontades, você não construiu sua personalidade. Você, quando você fala, quem é você? Aquela pergunta incrível, clássica, né? Clássica. Me fala de você. Aí você começa a falar, quem é você? Vai falar sua profissão, idade, cor do cabelo, sua fisionomia, mas quem é você? Quais são suas vontades, seus desejos, seus sonhos, né? Suas realizações. Você não consegue, porque você está vivendo em função de outra pessoa. Exatamente, porque você não se conhece o suficiente para saber, né, como diz você, os seus limites. Porque que passa pelo autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que me faz mal, o que não me faz mal, o que me fere, o que não me fere, né? Enfim, quando você sabe disso, você se conhece. Você consegue colocar o limite e consegue responder essa pergunta. De fato, quem sou eu? Eu acho isso muito importante. Uma outra coisa também que é bem característico, né, das pessoas que não sabem dar limites, é dizer sim quando querem dizer não. É bem comum, de novo, por medo de abandono, por medo de ser rejeitado, por medo de não ser aceito e de não ser o cara legal. Sei lá, até num nível, tem pessoas que chegam no nível, por exemplo, nos relacionamentos, por exemplo, amorosos, de não estar afim, por exemplo, de transar com o marido e você cede. Porque se você não fizer aquilo, seu marido vai, sei lá,
Se eu não fizer, ele vai procurar outro, ele vai procurar fora, ele vai procurar na rua, sei lá o quê. Que vá, né, meu querido? Vá. Eu vou me aviltar para ceder a um desejo do outro. Muitas vezes fazer coisas ou práticas que às vezes você não gosta. Que não rola para você. Porque você está sujeito ao outro, né? Exato. Você está se sujeito. Ó, a permissividade aí, sendo que você não quer aquilo. Exato. Né? Faz programa que você não quer, sei lá, por exemplo, vai. Vamos, sei lá, vamos no cinema, né? Aí você fala assim, não, eu vou, mas mesmo você não quer ir, você não tá afim, você fala, tá bom, eu vou só, né? A pessoa parar de me encher o saco. Cara, fala que não quer ir, que não gosta de cinema, sei lá, não gosta de cinema, quero ir, sei lá, no parque. Mas não, você aceita. Então, acho que isso é uma outra coisa muito, muito perigosa, né? Porque muitas vezes as pessoas até nem te conhecem porque você não diz, né? Você não põe ali a regra, né, do jogo. Que é quando a gente volta no estranhamento, que as pessoas vão estranhar. Vão achar que você mudou, mas na verdade é porque você nunca disse pra elas, né? Você nunca colocou ali, como eu costumo brincar, você não colocou a cerquinha. Não, aqui não, ó. Aqui você não pode invadir, não. Isso aqui é o meu lugar, né? Medo do que vão pensar de você também, né? A gente tem, essa é clássica, né? No consultório tem muito isso. Ai, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Medo do que vão pensar sobre você. E daí, gente? E daí? Que aí vem aquela preocupação que é do outro, não é tua. O que o outro tem a ver? Exato. Né? Mas aí é sua preocupação do que as pessoas vão pensar de você. E às vezes a gente acaba, né, fazendo algumas coisas, às vezes também por carência, né, Tina? Porque ao dizer sim o tempo todo, o medo de ficar sozinha é tão grande, o medo de não ser amado é tão grande, que a gente fala assim, não vou fazer só porque eu tô aqui sozinha, eu tô carente, né, eu preciso de alguém para preencher aqui, então eu vou fazer isso que o outro quer. E você começa a aceitar coisas que não estão muito abaixo do que você precisa, né? Você começa a aceitar qualquer coisa, né? Para você não ficar sozinha, para você não se sentir sempre querida, amada, desejada, enfim, uma série de coisas aí. E não é bem isso, né? Porque o que vem, esse afeto que volta, né, que você tá esperando, ele não é de fato um afeto real. Exatamente. A pessoa tá ali não porque gosta de você, necessariamente. É um benefício, talvez, para ela. Por benefício. Ali, né? Um cômodo. É cômodo. E toda essa questão, né, que a gente vem falando aqui, isso mostra também que a gente também estava comentando sobre a questão do consultório, né, que as pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, ou que fica muito preocupado com o que o outro vai fazer, ou que aceita tudo, passa também pela questão da autoestima. Porque a pessoa, quando ela tem uma baixa autoestima, que precisa de validação o tempo todo, de ser a pessoa mais bacana da roda. A queridinha, né? O queridinho da galera, né? Tem grande dificuldade de dizer não. É um outro perfil. É como se fosse um outro status dela. Não posso perder esse meu status de que vou dar conta de tudo, que agrado todo mundo, né? Exato. Mas que benefício que tá tendo com isso? Então, aí eu costumo dizer, né? Você tem um ganho. Se você não diz o não, das duas, uma. Ou você realmente tem questões aí gravíssimas de baixa autoestima. E não tá se dando conta disso. Não tá se dando conta disso, precisa de validação ou coisas do tipo. Ou você tá ganhando alguma coisa com isso. Que também pode ser um ganho, como a gente chama, o famoso ganho secundário. O famoso ganho secundário, mas que também às vezes não tá te fazendo bem, tá? Então, prestem atenção nisso. Né? Porque quando a gente quer ser muito legal com todo mundo, né? A gente não é valorizado, não, né? E geralmente esse ganho secundário, ele vem muito de uma acomodação com alguma situação, né? Se a gente pensar, eu tô tendo um ganho secundário aqui porque ele me deixa mais acomodado em alguma coisa. Cuidado aí com essas acomodações aí, né? Com esse lugar aí que nunca muda. Exatamente. E outra coisa, né? Quando você também se coloca nesse ponto, de alguma forma você dá o controle da sua vida na mão do outro.
eu costumo dizer, você vive na demanda do outro. Deixa que as pessoas assumam o controle. Quem já não viu aquela pessoa que, por exemplo, fala assim, sei lá, em casais assim, ai, fulana, sei lá, a fulana fala, ai, queria tanto sair pra jantar fora, ai, não, eu não gosto disso, vamos, sei lá, na casa do amigo X no churrasco. E você nem quer fazer. Ou seja, você é o outro que determina o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Já fez a tua agenda. Já fez. Porque você, de novo, não colocou limite. Gente boazinha demais, como eu disse lá, eu vou repetir. Gente boazinha demais é feita de bobo. E uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena, Thaís, levantar é com relação a mídias sociais, que tudo que a gente vem falando, que tudo é muito rápido, né? Hoje todo mundo tem Instagram, todo mundo tem sua vida mais aberta, assim, né? Mais exposta, e as pessoas conseguem ser acessadas de forma mais fácil, né? Então, por exemplo, antes você nem imaginava que você podia mandar uma mensagem para um ator, né? Hoje você sabe de coisas da intimidade deles, né? Tem canais que disponibilizam, às vezes a própria celebridade responde para você ali, né? Enfim, e empresas que, por exemplo, serviços hoje, tudo online, como que é o limite disso, né? Tem limite de horário, de não deixar isso invadir sua vida, seu momento privado, separar, né? Como que é o limite dentro disso, assim? Nossa, essa é uma coisa bastante complicada, né? Quando a gente fala de trabalho, de rede social, porque o que... De novo, né, a gente passa pela questão do medo muitas vezes, né, por exemplo, em relação de trabalho. Como é que eu vou dizer não pro meu chefe? E a gente tem medo de perder o emprego, sei lá, por exemplo, né, a gente sabe que existem, claro, né, questões e situações diferentes, né, às vezes tem uma coisa que a gente pode ceder, né, e tem gente que de repente pode, sei lá, perder realmente o emprego, né, dependendo da situação. Então, claro, né, gente, a gente aqui não tá falando para as pessoas saírem por aí, né, saem dizendo não para tudo e para todos, à torta e à direita, né? A gente tem que ter bom senso. Tem que ter uma reflexão. Né? Tem que ter exatamente, uma reflexão sobre isso, né? Agora, com relação às redes sociais que você citou, pra gente que trabalha, por exemplo, como psicólogo, tem pessoas, né? Que por artistas, inclusive, né? Pessoas, psicólogos, artistas, nós somos artistas também. Oi, celebridade Thaís, adoro. Acha que você está à disposição o tempo todo. Então, tem pessoas, por exemplo, a gente passou por isso recentemente, tá, gente? A gente até conversou. De uma pessoa que estava procurando terapia e a pessoa entrou em contato às 5:30 da manhã. Obviamente, né? Foi com a Tina, tá? Ligou pra Tina 5:30 da manhã. E ela, óbvio que ela não estava disponível, né, gente? Porque psicólogos dormem, sim, psicólogos dormem. Psicólogos comem, sim, psicólogos comem. Então, ela estava dormindo. E a pessoa ficou ofendida porque ela não atendeu o telefone às 5:30 da manhã. Não, e fora o susto que você leva, né, com o telefone tocando nesse horário. E você imagina sempre, né, nossa, tá algum da família, enfim, né, e assim, o desligar o celular foi até um ato na hora, né, de bater no celular, foi um susto meio de acordar, foi né? automático, até eu conseguir ver, né, porque eu só enxergo com óculos, de perto, ter que pôr óculos, né, 5:30 da manhã, tudo escuro, pra entender o que estava acontecendo, né, porque você sai daquele momento do sono até você voltar à realidade, eu não sabia nem que tava me ligando. Sim. Então tem essa questão, e tem a gente também, porque eu vou confessar, a Tina sabe disso melhor do que ninguém, eu tenho assim uma hiperatividade após o horário de trabalho, a minha cabeça funciona, e eu faço isso muito, gente, peço desculpa para as pessoas que recebem mensagem minha às 11 da noite, porque às vezes é a falta de, que é aquilo que você falou, é a falta de limite pra gente. Porque hoje com o celular, com a rede social, enfim, o WhatsApp, a gente perde a noção. E aí você às vezes invade o limite do outro, né, do amigo, do psicólogo, do chefe, enfim, de N pessoas. Porque às vezes a gente esquece, né, que a pessoa dorme, que a pessoa tem uma vida para além do trabalho. Eu às vezes ultrapasso um pouco também esse limite, né, eu confesso aqui de ser produtiva demais em determinados horários, e aí eu esqueço e mando mensagem para as pessoas 10:30 da noite,
E às vezes é meia-noite eu quero mandar mensagem, mas aí eu me seguro, né, gente? Falo, não, meia-noite também não, né, Thaís, toma vergonha. Mas isso é um problema. E a gente passa muito por isso no trabalho também. Quem trabalha de home office, por exemplo, o pessoal comenta que tem pessoas que marcam reunião às, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Porque você tá em casa. Para além do horário comercial, né? Para além do horário comercial. Por quê? De novo, o limite que a gente não dá, o dizer não. Gente, quando eu mandar mensagem para vocês às 11, falar, Thaís, agora não é hora de mandar mensagem. Ou às vezes a gente até manda, né, no horário que tem... Porque tem uma forma de fazer, né? De repente você tem algum material para você mandar. Olha, eu tô mandando agora que é o tempo que eu tive realmente para fazer, mas você me responde aí no dia seguinte. Tal. Você dá um recado, né, pra pessoa. Só tô te mandando para não esquecer. Sim. Mas aí você... Mas aí é o limite, horário, né, amiga? Né? Entra no limite. Por quê? Entra no limite. Você fala assim, olha... o outro também, assim, você não é obrigado a responder fora do horário. Sim, até porque foi mensagem, né? Você não tá ligando. Exato. Né? Mas você pode falar assim, olha, tô mandando agora, mas você vê na hora que, né, você tiver um tempo, tal, por e-mail, ou isso WhatsApp, não é urgente. Né? Exato. Né? Ok, né? Mas se você também não quiser responder, você tem esse direito. Isso é colocar limite. Exato. Para quem trabalha, por exemplo, a gente falou sobre isso até, né, com questão de WhatsApp, né, o celular que tá ali o tempo mídias, todo, né, as mídias, de repente pode ser uma forma você colocar ali um horário, né, coloca lá isso, atendimento e horário comercial, depois de um certo horário não responder mesmo, porque você tá dizendo, só por mensagem, mas as mensagens só serão respondidas no horário comercial. Exato, né. Colocar ali aquela linha, né, de não responder muitas vezes, isso é dar limite. Olha, você vai me mandar mensagem às 11 horas da noite, eu vou te responder? Não. Você vai mandar mensagem no final de semana, eu vou te responder? Não, tô falando, gente, coisas de trabalho, tá? Que às vezes a gente vê uma mensagem do chefe, por exemplo, no celular, eu vejo muito isso, muitos pacientes trazem isso. Ele me mandou mensagem às 11 horas da noite, mas... Nossa, eu fiquei ali angustiado se eu respondia, se eu não respondia. Mas e se eu não responder, meu Deus, ele vai ficar bravo. Nossa, porque ele sabe que esse horário eu tô, sei lá, na academia e eu estaria disponível para responder. Gente, não. Passou do seu horário de trabalho. Eu costumo, tem uma situação, né, que eu ouço bastante também com relação ao trabalho, né? E eu falo sempre para os meus pacientes. É a famosa história, quando a gente ultrapassa o limite, muitas vezes a gente está dizendo para essa pessoa que aquilo para mim é comum, que aquilo para mim é aceitável. Exemplo, hora extra. Tem gente, por exemplo, que tem um horário de trabalho ali, trabalha, sei lá, das 8 às 18. Seu horário de trabalho é das 8 às 18, né? Só que você todo dia ultrapassa o seu limite de horário. Porque você tem muito trabalho, porque seu chefe demanda muito de você, então você vai ultrapassar, você deixa, sei lá, de ir na academia, de fazer um curso, de sei lá o quê, por causa do trabalho. Ultrapassa ali um certo limite. E aí todo dia você vai lá e faz hora extra. Todo dia você entra às 8, sai às 8, entra às 8, sai às 8, entra às 8, sai às 8. No dia que você for sair 6 horas, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo, tá? Nossa, mas você tá indo embora agora, 6 horas? Cedo, né? Você tá indo embora cedo? Como se fosse algo errado. Passa a ser sua obrigação. Exato. Percebem que o limite também entra nisso? Já aconteceu comigo também. Você tá desmotivado, tá indo embora no horário? Nunca faz isso. Como assim? É o meu horário. Isso então, você entrar no seu horário e sair no seu horário também é dar limite. E ainda satisfação, né? Do Por quê? porquê que você está saindo no seu horário correto. Isso também é limite, gente. Claro, vez ou outra eu posso ficar até mais tarde por uma demanda. Então, exceções, né? Agora, não fazer o contrário, né? Porque aí o que tá virando? Ao contrário, você está extrapolando seu horário de trabalho e aí está virando rotina. A exceção é quando você sai no horário certo, quando você cumpre as coisas de forma certa e saudável, né? Exato. É isso aí. Inversão dos valores ali, né? Inversão dos valores, né? Eu acho que tem algumas dicas aqui, né, que eu acho que são importantes. Você quer acrescentar alguma coisa, Tina? Não, eu acho que tá bem legal. Passa as dicas aí. A Tina falou de um textinho também, né? Você queria comentar, você quer falar do texto? Não, eu acho que tem uma parte no texto que eu acho que é muito legal, que fala assim,
Por que é a vantagem da gente começar a colocar limites saudáveis, né? E eu marquei uma parte aqui que diz assim, que quando colocamos, vou pôr o óculos, porque senão eu vou ter o limite da visão. Quando colocamos limites nas relações, a gente vai também deixando mais claro os nossos desejos e intenções, né? E dando espaço para o outro fazer o mesmo, que é o que a gente já falou um pouco. Mas a gente vai aqui criando a nossa própria personalidade e abrindo espaço para conhecer melhor o outro também, né? Uhum. E assim a gente vai permitindo que o outro nos conheça de verdade e deixando o outro se mostrar também para a gente. Criando mais confiança. Que isso, a confiança, eu vejo que é uma palavrinha muito importante nas relações. Né? Afinal, se todos os nossos limites, se temos nossos limites, eles fazem parte de quem somos. Isso conta muito da gente, né? Por exemplo, tenho medo de pular de paraquedas. Não vou pular de paraquedas para agradar o boy magia. Desculpa. Uhum. Não vou. Morro de medo de altura. Não chego nem no cantinho, assim, da escada que não tem guarda-corpo direito, vou pular de paraquedas. Eu, por exemplo, a gente gaguejei. Não gosto de acampar, né? Eu falo assim, gente, eu nasci, né? Nasci pra ficar na cidade, eu não nasci pra ficar no meio do mato, não. Né? Não me chamem pra acampar. No meu antigo relacionamento, a pessoa gostava de acampar. Gente, eu nunca fui. Porque eu não gostava daquilo. Né? Pra dizer que eu não acampei uma vez, a gente foi num sítio, montou uma barraquinha assim no quintal do sítio, pra ver como é que eu ia me sentir. Não rolou, gente, não rolou. Não, de repente, aí que vem, né? Quando você chega, por exemplo, pro seu parceira e chega e conta isso, olha, realmente não dá isso pra mim. Pensa, né, numa outra opção que seja legal pros dois. Então, vai pra um hotel fazenda, pra um lugar que tem mais estrutura, né? Exato. Que tem um espaço Negociar, pra acampar. Né? Ah, não, eu vou ficar no quarto, você fica na barraca de camping, né? Eu fico lá no quarto, com ar-condicionado, com a banheira, e você vai ver a lua lá, eu vejo a lua da janela. Sim. Mas, quando a pessoa já sabe que você é dessa forma, né, que você tem esses limites aí, a pessoa também vai se abrir para os dela, porque vai ter coisa também que, de repente, no começo, tem um pouquinho de vergonha de falar, ou até para querer, a gente falou, né, aquilo de querer conquistar o outro, né, Thaís? Você quer conquistar o outro, você cria como se fosse uma máscara, né, você cria uma versão sua que não é. Só que aí um dia essa máscara vai cair. E aí começa a dar um problema no relacionamento. Por quê? Nossa, você falou que você era super festeiro, que você gostava de viajar pra caramba, que você gostava de esportes radicais e agora eu tô vendo que você só quer ficar mais em casa, né? Então você vai criando frustrações na outra pessoa quando não joga limpo também. Sim, né? Sim. E isso passa, né, de novo por uma carência. De querer agradar ou de querer ter um relacionamento. Ah, se eu não fizer isso, a pessoa não vai me querer, ela não vai me aceitar, mas ela tá querendo algo que você não é, né? Exato. E aí faz o quê? Quando ela descobre e fala, meu Deus! E agora? Como que eu faço? Propaganda enganosa, não quero, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, tudo bem, a gente tem nossas questões, né, de estar entrando numa relação, e lógico, aí você vai entrando aos pouquinhos, mas é sempre legal você tentar ser você mesmo dentro daquela relação. Não é que você não possa abrir mão de algumas coisas pela outra pessoa, lógico, né? De repente, assim, eu não sou, um exemplo, não sou muito de dar presente, mas eu sei que se eu chegar com uma flor, né, com uma lembrança, aquela pessoa gosta, por exemplo, se sente, né? Você pode, de vez em quando, agradar dessa forma, mas de uma forma bem consciente para você, que aquilo não tá te ocasionando mal. Pelo contrário, você tá vendo a outra pessoa feliz, você tá achando bacana, e aquilo também não te causou algo ruim. Agora, você começar a querer agradar uma outra pessoa a todo tempo, te desagradando a você mesmo, aí o negócio já é patológico, né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Exatamente. Muito bom. Quer falar alguma coisa do texto? Não, é isso. Não? Então, gente, vou falar umas coisinhas aqui pra gente ir fechando, porque eu não sei, eu já até me Nosso perdi. tempo está chegando já está chegando. A gente às vezes se empolga aqui, já viu, né? Então, acho que assim, primeiro de tudo, né, gente, o que é importante? A gente tem que entender que aprender a dizer não é um treinamento, é um treino. Porque a gente está tão acostumado, né, o tempo todo você está adaptado àquele comportamento. Uhum. Né? Então, você tem que ir treinando. Então,
Começa, né, por exemplo, com pequenas doses, né? Começa a dizer pequenos nãos. Porque, como eu disse, se você, de repente, dizer não e depois você se arrepender e falar sim, você perde ali total a sua credibilidade e dá abertura para a pessoa te manipular. Sim. Né? Então, comece com pequenos nãos. Começa com coisas assim mais básicas. De repente, com pessoas que de repente são mais próximas de você, que você se sente mais confortável, né? Pode ajudar, né? E definir os seus limites. O que eu aceito e o que eu não aceito. O que eu permito e o que eu não permito. Acho que essa é uma coisa bacana. Seja firme, né? Porque as pessoas vão, com o tempo, se acostumar com esse seu não. Então, você vai ter que ser firme até para que você também entenda, né? Para que aquilo se consolide dentro de você de alguma forma. Né? Porque quando a Tina falou, e eu acho que isso é muito verdade, quando a gente consegue definir limites, a gente também define muito da nossa individualidade, de quem a gente realmente é. Tem uma famosa frase que diz assim, né, que os meus direitos terminam onde começam os seus e vice-versa. Então, o limite também é sobre isso. Limite, né? Vem muito do respeito ao outro, Exato. Né? O egoísmo já não é o respeito ao outro, é a falta de respeito com o outro, não tem empatia, né? Sim. O limite, ele já vem para respeito ao outro e a si mesmo. Sim. Porque quando você coloca limite para você, você também coloca para o outro. Quando você educa outras pessoas também. Porque foi o que você falou, a pessoa que gosta de você, ela vai respeitar isso. Ela vai compreender. Ela vai compreender, né? Eu acho que assim, a pergunta é, se alguém está do seu lado por, sei lá, pelo que você proporciona para ele, será que essa pessoa gosta mesmo de você? Acho que essa é uma pergunta super importante. Inclusive, fica como dica também. Pode ser que quando você comece a colocar os seus limites, comece a dizer um não para um não para o outro, as pessoas se afastem de você de alguma forma. Mas aí você pode ter certeza de que ela estava ali pelo que você proporcionava a ela. E não porque realmente essa pessoa gostava de você. Uhul! Gostei, hein? Gostou? Olha, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente não pode ficar, né? A gente não pode ser serviçal, né, das pessoas, serviçal do outro, escravo do outro. Porque automaticamente a gente está se tornando escravo de nós mesmos, né? Quando a gente faz isso. E não é bacana. Exatamente. Nossa, a gente tá poética hoje. Eu tô Gostei poética também. Estamos bem. E é isso? É isso. Sobre isso, gente. É sobre dar limites saudáveis. Exatamente. Né? E ter uma vida muito mais bacana. Sim. E com você mesmo e nas suas relações. Exatamente isso. Gente, queria agradecer aí a audiência por nos ouvirem, por nos dar a oportunidade de falar mais uma vez com vocês. Nos sigam nas redes sociais. Essa é a parte que a gente brinca que a gente vai ser blogueira. Eita, nos sigam nas redes sociais, dê seu like, deixem comentários. Se vocês tiverem algum tema aí que vocês queiram que a gente fale, também pode deixar nos comentários. Muitas sugestões aí. Sugestões, estamos aceitando. Spotify, gente, estamos no Spotify também. Não sei se eu podia falar, mas posso, acho, né? Pode falar. Estamos no Spotify. Gente, muito obrigada. Tenham uma boa semana. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Obrigada também pela audiência, pelo carinho. Por alguns comentários que estão vindo aí, algumas sugestões. A gente tá tendo um retorno bacana, né, Thaís? Sim, tá vindo aqui uma coisa bacana. E é isso aí. Em breve, mais episódios do Terapia, etc e tal. Beijo, gente. Beijo.